Bom dia, meu nome é Leonardo Vinícius Salacel, estudante de Ciência da Computação da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, campus Joinville, participante do Laboratório de Processamento Paralelo Distribuído. Hoje eu vou estar apresentando sobre a aplicação de aprendizado de máquina para escalonamento de recursos comunicantes. Este trabalho ele é uma continuação de um trabalho anterior, e tanto este trabalho quanto o anterior foram orientados pelo professor Guilherme Pica-Skolowski. Como eu comentei anteriormente, esse trabalho é uma continuação de um trabalho anterior. O trabalho anterior gerou o Kairos. O Kairos é um agente escalonador de tarefas comunicantes treinado por Machine Learning. O agente escalonador ele é uma espécie de organizador, e tarefas comunicantes é quaisquer conjuntos de tarefas nos quais a tarefa A só pode ser processada depois que a tarefa B tiver terminado de ser processada. O treinamento do Kairos ele usa de algoritmos tutores e ele funciona da seguinte forma. Os algoritmos tutores vão receber uma certa carga de tarefas comunicantes com certas métricas e vão ter um ambiente variado. O Kairos ele vai observar esse processamento dos algoritmos tutores de tarefas comunicantes em diversos ambientes e diversas métricas. E para cada um desses ambientes e dessas métricas, ele vai observar qual deles tem o melhor desempenho. E o que tiver o melhor desempenho, ele vai copiar esse padrão. Então toda vez que o Kairos ele encontrar um certo ambiente com determinada métrica, ele já sabe como processar essa determinada tarefa, esse conjunto de tarefas, da forma com o melhor desempenho possível. Por conta desse treinamento que o Kairos tem, de ver vários ambientes e várias métricas e pegar todos os melhores desempenhos em cada uma delas, ele acaba por ser muito versátil, porque ele está pronto para vários ambientes com várias métricas. O exemplo de escalonamento de tarefas comunicantes pode ser observado aqui. A gente tem o conjunto A, B, C, D e E, aqui na esquerda, onde a tarefa D só pode ser processada depois da A e da B, a tarefa C só pode ser processada depois da A e a tarefa E só pode ser processada depois da C. Vale a pena ressaltar que a cada uma das tarefas está atrelado a ela um certo custo de tempo que a gente pode observar na parte da direita dos escalonamentos. Nos dois escalonamentos a gente vai ter duas máquinas que a gente vai alocar as nossas tarefas. No primeiro escalonamento, na máquina onde a gente aloca a tarefa B, na máquina 2 a gente aloca a tarefa A e elas vão ser processadas. Como a B ela precisa de 3 unidades de processamento e a A de 4, na quarta unidade de tempo a máquina ela acaba por ficar ociosa, porque não tem nenhuma outra tarefa que ela pode alocar ali, pois as outras tarefas elas precisam que a A esteja terminada de ser processada. Daí, quando a A termina de ser processada, pode ser alocada então a tarefa D e a tarefa C. E quando a C termina de ser processada, pode ser alocada a tarefa E. No escalonamento 2, como a gente viu que o A é a tarefa mais relevante, ele primeiro escalona a tarefa A, para depois escalonar a tarefa B. E depois que a tarefa A ela é escalonada, na máquina 1 é alocada a tarefa C. E depois que a C termina de ser processada, é escalonada a tarefa E. Depois que a A termina de ser processada, é alocada a tarefa B. E depois que B termina de ser processada, é alocada a tarefa D. Observando os dois escalonamentos, a gente percebe que o escalonamento 1 ele é melhor que o escalonamento 2, pois ele termina o processo dele em 2 unidades de tempo antes da outra. Aqui a gente tem um diagrama de um agente escalonador. A gente tem as requisições que são enviadas ao data center. Acontece então um pré-escalonamento, que ele decompõe as requisições em tarefas. Essas tarefas são passadas por escalonador, que ele tem uma certa política, que é uma métrica que ele vai ter que seguir. Como, por exemplo, ter a quantidade de tarefas rejeitadas o mínimo possível. Ele vai ter o ambiente dele, que é onde tem os recursos disponíveis. E baseado nisso, ele vai alocar as tarefas onde ele tem recursos disponíveis. O treino e medida do Kairos eles são realizados usando tarefas semissintéticas. O que são isso? São tarefas geradas com diversas distribuições de cargas baseadas em perfis reais. A contribuição deste trabalho é aprimorar a simulação para se aproximar ao mundo real o máximo possível. Para isso, a gente buscou outras fontes de dados para treinar. Os dados que a gente buscou são provenientes do bucket do Google. Esse bucket ele é público e os dados que estão lá, eles foram usados para medir a eficiência do Borg. O Borg é um outro escalonador do Google.
Os dados do Google eles têm a seguinte estrutura. Eles têm collections e instâncias. Collections são requisições enviadas ao data center. Eles possuem ID, o tempo em que eles foram recebidos pelo data center, o tipo de coleção e as dependências, porque as tarefas, elas, por exemplo, uma tarefa só pode ser processada depois que determinada outra tarefa tiver terminado de ser processada. Isso que são as dependências. As collections elas possuem outros atributos, porém esses outros atributos eles são irrelevantes no nosso trabalho, então só descartá-los. As instâncias elas são as tarefas que foram alocadas nas máquinas para serem processadas. E elas também possuem IDs, que são os mesmos das collections, e ele possui os recursos que foram alocados nas máquinas para processar essas tarefas. Também, assim como as collections, elas possuem outros atributos, porém não são úteis para esse trabalho, por isso vão ser descartados. Os algoritmos desenvolvidos foram 4 algoritmos, 3 em C e 1 em Python. A lógica utilizada foi a seguinte: eu baixei os dados do bucket do Google no meu computador e eu optei por usar o Pandas para manipular os dados para deixar eles prontos para serem usados pelo Kairos. Porém, os dados eles não estavam num formato adequado para ser utilizado pelo Pandas. Então eu tive que gerar 2 arquivos C para formatar os dados, para deixar eles adequados para o Pandas poder manipulá-los. E quando eu fui manipular o arquivo de instâncias, os arquivos de instâncias eles eram muito grandes, então acabava dando um problema de memória. E então eu tive que gerar um arquivo separador de instâncias, que ele pega o arquivo de instâncias e ele vai separando o arquivo e gera arquivos menores. O arquivo Python ele funciona da seguinte forma: ele vai ler o arquivo de collections, vai buscar os arquivos, as tarefas que têm dependências, e depois disso ele vai buscar as dependências das collections em si, e depois disso ele vai iterar sobre as instâncias e buscar, de cada uma dessas tarefas que ele pegou das collections, ele vai buscar o custo delas. E depois de tudo isso ele separa essas informações e ele salva em um arquivo TXT que a gente usaria no futuro para treinar o Kairos. A conclusão que a gente chega aqui é a seguinte: os algoritmos que foram desenvolvidos, eles estão em um estado inicial. Apesar de eles produzirem os resultados, existe um espaço para melhorá-los, principalmente sobre a parte de iteração nos arquivos de instâncias. Ali tem um volume de dados muito grande, e então ter uma iteração eficiente sobre esses arquivos é a parte mais crítica para fazer com que o algoritmo funcione melhor. O projeto ele foi finalizado antes que eu conseguisse utilizar os resultados para treinar o Kairos. Nessa parte eu só fiz testes de leitura. E quanto ao Kairos em si, também existem melhorias a serem feitas neles. A principal melhoria a ser feita no Kairos é tornar o treinamento dele contínuo, pois no estado atual ele funciona da seguinte forma: ele precisa de determinado ambiente com determinada métrica, e então ele, usando os algoritmos tutores, ele pega o melhor desempenho deles naquele ambiente com aquela métrica. Porém, se essa métrica mudar um pouco, o ambiente mudar um pouco, o Kairos ele não consegue reutilizar do treinamento dele para se preparar para esse novo ambiente. Ele teria que pegar esse ambiente novo e essa métrica nova e fazer o treinamento tudo de novo para ele ficar pronto para esse ambiente. Então, uma coisa útil seria fazer o treinamento dele ficar contínuo. Então, qualquer pequena alteração, ele já treinaria sozinho, ele não precisaria continuar fazendo um treinamento do zero. Outra melhoria possível seria modificar os ambientes de treinamento do Kairos, pois acontece um pequeno problema. Alguns algoritmos tutores eles acabam por se sobressair muito em relação a outros. Então, se você modifica os ambientes e as métricas para que outros algoritmos tutores também acabam tendo o seu padrão copiado pelo Kairos, isso acaba fazendo com que o Kairos ele fique mais versátil, porque agora ele tem outros padrões disponíveis para
processar os dados dele. E aqui termina a apresentação. Aqui eu dou meus agradecimentos à CNPq, à FAPESC, ao professor por ter me aceito no projeto e ao Laboratório de Processamento Paralelo e Distribuído. Obrigado.